jogo incrível de xadrez, com tensão até o último lance, onde o jogador de brancas sacrifica todas as peças praticamente, tem 2 promoções de peão. Ainda no último lance, o jogador de pretas ainda pode fazer uma reviravolta no jogo, se o jogador de brancas jogar errado. Um jogo muito tenso realmente, que foi jogado em 1993 na Rússia, em São Petersburgo. Ele foi jogado entre Grigory Serper, do Uzbequistão, e hoje naturalizado norte-americano, contra Ioannis Nicolaides, da Grécia. Foi um jogo muito tenso do início ao fim. Você vai gostar realmente. Compartilhe com seus amigos a partida e salve aí os seus jogos preferidos. Realmente é um jogo histórico, épico. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá para a partida. Então o jogador de brancas começa assim. C4, abertura inglesa. O jogador de pretas joga G6. Já querendo enfrentar o bispo, né? O jogador de brancas joga E4. Aí vem bispo G7, D4. Um centro forte das brancas aqui, né? As pretas precisam fazer alguma coisa para destruir esse centro. Começa com D6. Aí vem cavalo C3, cavalo F6, cavalo de G em E2, ao invés de vir para a melhor casa aqui, né, que normalmente a gente joga aqui, né? Cavalo de B vai para D7 e cavalo G3. Uma manobra aqui do cavalo para ficar de olho nesse peãozinho aqui em E4. E vamos lá, C6, bispo E2, A6, bispo E3, H5. Os peões das pretas começam a avançar, né? F3, B5. O jogador de pretas começa a contra-atacar na ala da dama. C5 avança, o jogador de brancas não quer trocas ali, não quer abrir o centro. D toma C. Dama C7, roque. E H4, atacando o cavalinho aqui. E o cavalo vai para H1. Mantendo aqui uma fortaleza aqui para o rei, né? H5, então o jogador de pretos quer atacar ali de qualquer maneira, né? Dama D2, vindo para proteger o bispo. E5. Cavalo F2. O cavalo aqui deu um belo drible aqui, né? Pode vir aqui, né? Logo, atacar esse peão, avançar aqui sobre o rei, né? E agora vem cavalo F8 também. O jogador de pretas quer mandar abrir a diagonal para o bispo, né? Aí vem o lance das brancas, A4. Olha que interessante, né? Para que avançar esse peão aí, né? Mas olha a ideia por trás disso. O peão das pretas avança ao B4 e agora começam os sacrifícios. Cavalo D5. Peão toma o cavalo e peão toma peão. 2 peões passados, poderosos aqui, interligados, né? E protegidos, né? Um pelo bispo, outro pela dama. E aqui vai toda a ideia do jogador de brancas, tá? Ele quer fazer esses peões serem promovidos. Então o jogador de pretas joga F5, D6, atacando a dama, avançando o peãozinho. Dama vem para C6 para não deixar esse peão avançar. E agora, bispo B5, sacrifício de bispo. O jogador de pretas vai lá e toma, né? Toma de peão. O jogador de brancas toma, ataca a dama. E, olha só, saindo daqui, também abriu aqui a coluna para tomar a torre. O jogador de pretas, ao invés de atrasar aqui a dama aqui, que seria muito ruim, realmente, ele pega e toma o peão. E aí as brancas vão lá e tomam a torre. Ok. As brancas estão com uma vantagem de 4.7, tá? E agora, dama vai para C6, torre vai para A1. Agora nós temos 2 peões aqui protegidos e 2 torres também na mesma coluna. Isso aqui vai dar muito trabalho para essa dama e esse bispo, né? E o rei está desprotegido aqui também. Vamos ver o que acontece. O jogador de preta joga F4. A torre vai para lá. Faz uma dobradinha aqui. Torre na 7ª.
Cavalo D7. E olha o que o jogador de brancas faz. Torre toma C8, cheque, e ataca a dama. Então a dama vai ter que tomar essa torre, não tem jeito. A dama toma a torre, a dama vai para D5, então o jogador de brancas manda a dama para o ataque também. E agora o peão toma o peão em E3, né? E ameaça o cavalo, ameaça também uma promoção aqui logo, né? Mas as brancas continuam o seu ataque. Dama E6, cheque. O rei sai, que é a única jogada mesmo. Torre toma D7. Olha só, agora a ameaça é checkmate aqui com a dama, né? Então a dama preta vai ter que fazer alguma coisa. Primeiro as pretas jogam essa ameaça aqui, mas o rei nem toma o peão. Dama E8, evitando o checkmate. Torre F7, olha só. Sacrifício de torre, né? Porque a dama vai tomar a torre. Dama C8, cheque. A dama vai para E8, cobrindo o cheque. E agora vem esse lance, muito bonito mesmo. A dama vai ter que... Ou a dama toma a dama. A melhor jogada foi o rei vir para F7. E aí, dama promove, toma. Torre toma a dama. Dama sai dando cheque de novo. Vai para B7. Torre E7 protege. Olha o outro peão avançando para promoção. E vai, peão preto também vai, peão branco vai. Peão preto também vai. E aqui a dama vem para D5 cheque. Rei vai para F6. Dama D6 cheque. O rei não pode desgrudar da torre, senão a torre cai. Aqui foi um ganho de tempo, acho que estava apurado no relógio, alguma coisa assim. E aí voltou, mas vai empatar? Não. Dama toma E7, sacrifício de dama, mais um sacrifício. Agora as pretas, as brancas vão lá, fazem a sua dama. E aí o bispo sai aqui, né, vai para H6, dama C5, cheque. Veja as manobras das brancas. Uma dama aqui, né? Realmente é um problema. E agora vários cheques. As brancas tomam esse peão aqui também. Ameaçam tomar o bispo ou o cavalo. E2, as pretas tentam fazer um peãozinho ali. Mas não tem mais jeito, né? Uma situação muito difícil. O rei não pode tomar o bispo, senão as pretas promovem o peão. Depois desse lance de rei aqui, que não deixa o peão evoluir, as pretas abandonam, tá? Se o rei não viesse para cá e tomasse E3, né? Perderia o jogo. E nem tomar o E2. Porque se tomar o E2, aí vem cavalo F4, dá um duplo no rei e na dama, né? Então as pretas ganhariam, tá? Então por isso que o jogador de brancas não faz nenhuma jogada nem outra. Ele joga o rei aqui para E1. E quando jogou para E1, as pretas não tiveram mais chances de vitória. Espero que você tenha gostado dessa partida, que realmente foi sensacional. Escrevam, comentem sobre ela e compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!